8 horas da manhã em ponto, depois da chegada da vacina, agora a preocupação é com os insumos para a produção de mais vacina, né? E à medida em que o tempo vai passando, as informações vão chegando e os laboratórios aqui do Brasil, que vão ser os responsáveis aí pela produção de vacinas em território nacional, começam a mudar as previsões para que tenhamos a vacina produzida aqui no Brasil. A Coronavac, que já está sendo aplicada, né, no Brasil todo, através de doses que vieram da China já prontas, na parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, tem a expectativa de ser produzida aqui no Brasil algo em torno aí de 16 milhões de doses, né, nos próximos dias. Mas tudo isso depende da chegada desses insumos. O que tem atrapalhado a essa negociação e o cumprimento desse contrato, afinal de contas, há um contrato do Instituto Butantan firmado com o laboratório Sinovac, que é um laboratório privado, mas todo mundo que acompanha as notícias da China, entende como é que funciona o governo chinês, sabe que lá o privado não é como aqui, né? Há, claro, uma participação do público nesse privado e é exatamente isso, né, que tem, de alguma forma, atrasado aquilo que se esperava do cumprimento desses contratos. 11 milhões, né, desses insumos aí necessários para a produção de 16 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan já estão contratados. Por que não chegaram ainda, né? Primeiro, porque a China começou a vacinação e claro que há uma preocupação do governo chinês em não deixar faltar insumos para os seus próprios habitantes. Então, de alguma forma, foi atrasado já esse cronograma. E também, claro, por conta da diplomacia brasileira, né? E aqui a gente tem de personificar quando fazemos a crítica. Não se trata dos diplomatas brasileiros, esses sim estão ajudando muito, né? Embaixadores e outros encarregados dos ministérios, dos consulados e das embaixadas envolvidos, mas da figura do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um crítico ferrenho, né, da China, costuma fazer deboche aí com produtos chineses e isso acaba pesando num momento como esse. Especialistas nessas missões, né, de negociar, de informar, de representar, de se chegar a um acordo, né, que são as regras básicas da diplomacia, são unânimes ao dizer que é preciso ter calma para negociar com os chineses. Eles não gostam de muito barulho, eles gostam de uma negociação mais tranquila, sem muito alarde, o que, convenhamos, não é uma característica do presidente da República, do seu ministro das Relações Exteriores e também dos filhos do presidente, que atrapalharam e muito nessas negociações com a China nos últimos tempos. Nós podemos recordar aqui alguns episódios, né, de críticas aí ao governo chinês, de crítica ao modelo chinês, de brincadeiras que foram feitas aí, que, claro, são levadas em conta e, nesse momento, quando há uma negociação com o governo, quando há uma negociação com empresários do país, isso de alguma forma atrapalha. Mas de qualquer forma, há uma expectativa boa e essa é a notícia que eu queria trazer aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até o fim do mês, 5 milhões desses 11 milhões aí de insumos contratados, né, pelo Butantan com o laboratório chinês, eles devem chegar. Vai atrasar um pouquinho, mas eles devem chegar. Vamos confiar na informação do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, de que é possível produzir 1 milhão de doses por dia, né, com a chegada desses insumos. Então nós vamos ter aí essa rápida produção pelo Instituto Butantan. E depois de 15 dias da chegada desses 5 milhões, mais 5 milhões e alguma coisa para totalizar aí os 11 milhões, então, de insumos necessários para a continuidade das vacinas. É nisso que o governo federal, é nisso que o governo estadual de São Paulo, que tem assumido esse protagonismo, tem de se concentrar. Deixa a questão política para 2022, para a hora da campanha. Vamos nos concentrar em esforços, né, para saber o que é preciso, o que é necessário ser feito e aí não se pode medir esforços, tem que deixar a ideologia de lado, tem que deixar tudo de lado, porque a vacina, segundo os especialistas, é o caminho para sairmos dessa pandemia, ou pelo menos amenizarmos os efeitos da pandemia, que vem se mostrando grave. Os números não são números a serem desprezados, nós precisamos observar que há em alguns estados uma tendência forte de alta e também uma tendência de chegarmos aí a uma saturação
saturação do sistema de saúde. Não é para ser alarmista aqui, mas vejam o que está acontecendo em Goiás, agora também no Pará, falta de oxigênio, é o fim da linha, é aquilo que a gente não quer que aconteça em outros estados brasileiros depois dessa terrível experiência vivida. Então, vamos concentrar esforços para isso que é necessário, para chegar a um bom termo com os chineses, depois com os indianos também, no mesmo caminho e conseguirmos os insumos necessários para a produção dessas vacinas. É nisso que o país precisa se concentrar nesse momento e claro que a gente vê atitudes políticas, né? Gente querendo faturar a todo momento nessa história, mas quem puder assumir esse protagonismo na ausência de um ministro forte das relações exteriores, que o faça com toda a calma possível para chegar a um bom termo com os chineses e trazer essa matéria-prima que é fundamental para o desenvolvimento das vacinas aqui no Brasil. Cláudio Humberto, Thaís Freitas, bom dia. Os ouvintes também querem ouvi-lo sobre o assunto aqui e sobre os outros temas. Hoje tem muita coisa para a gente falar. Tem posse do presidente da República dos Estados Unidos. Tem muito assunto hoje aqui no Jornal Gente, hein, Cláudio? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Essa questão aí dos insumos para a produção de vacinas e tal, isso é mais um temor do que um fato concreto, né? Nós não conhecemos, não há nenhum pronunciamento do governo da China em relação a isso. A China não é um país moleque, né? A China, não é a China, mas a empresa chinesa assinou um contrato com o Instituto Butantan. Tem um compromisso de enviar, um compromisso contratual no comércio exterior, esse tipo de a seriedade no trato com contratos de importação e exportação é uma coisa muito séria, né? Isso do mesmo modo que se atribui à China uma certa má vontade. Assim, me parece, assim, em razão do sucesso da Coronavac, afinal é a única vacina de que dispomos, né? Parece mais como é que eu diria, um jogo de pressão política para ficar recordando, olha aí, olha, o presidente, os filhos do presidente hostilizaram a China, e apesar disso está aí, ó, é a vacina chinesa que está aí ajudando o Brasil, são os insumos chineses que produzirão mais vacinas, etc. Eu acho que é mais uma questão política brasileira do que propriamente um problema efetivo de ameaça de não termos o insumo, né? Para concretizar esse entendimento, o Instituto Butantan não precisou da diplomacia brasileira. Aliás, exportadores, produtores e exportadores e também aqueles setores que importam produtos, sejam quais forem, não precisam da interferência do governo, só precisam que os governos não atrapalhem, né? Aliás, é uma coisa que a iniciativa privada há anos clama por isso, né? Se os governos não atrapalharem, está bom demais, eles sabem exatamente o caminho das pedras, sabem como negociar a melhor maneira possível de trazer produtos, de exportar produtos brasileiros e também de importar aqueles que nos são necessários. Eu não tenho a menor dúvida de que, se há um contrato entre a empresa privada chinesa e o Butantan, esse contrato será cumprido. Poderá haver, como há em qualquer relação comercial, alguma dificuldade de, olha, hoje não vai dar para ir esta semana, só vai ser na próxima semana, alguma coisa dessa natureza é razoável. É possível que também tenha havido atraso de pagamento, e aí o chinês lá, olha, tem que pagar isso, senão não dá para liberar a parte seguinte e tal. Isso é uma coisa natural das relações comerciais, né? Eu tenho a impressão que isso aí está parecendo mais uma jogada política, né, até para desqualificar o papel do governo federal no processo de vacinação que está em curso, e felizmente, né, num momento que aguardávamos com tanta ansiedade e há tanto tempo, né? A vacina é a nossa libertação, né? É a libertação no sentido de fazer com que possibilitar que o país retome a normalidade, que todos retomemos a nossa rotina, ainda que seja debaixo de novas regras, né, o novo normal, mas enfim, é a vacina que todo mundo aguarda. Não é hora de fazer política com isso, né? Não é hora de vingança, não é hora de ficar dando ali uma sacaneada, né? Aí acaba abrindo espaço, como o Pedro destacou, para muita gente querendo faturar em cima de uma coisa que não existe, né? Aí tem lá o presidente da Câmara, faltam 12 dias para deixar o cargo, querendo de alguma maneira ainda demonstrar um certo poder, uma certa influência e tal, pede uma reunião com o embaixador da China. Olha, nem o embaixador, nem o presidente da Câmara são protagonistas nessa história, não tem nada a ver com isso.
exportação e importação de produtos não passam pela diplomacia, não passa pelo embaixador da China, como não passa pelo embaixador dos Estados Unidos nas relações comerciais, não passa pela diplomacia. A diplomacia entra nas relações políticas, né? O papel do Itamaraty, o papel até do próprio ministro das Relações Exteriores, o atual ministro das Relações Exteriores não é exatamente o ministro dos sonhos ou que seja, digamos assim, compatível, né, com a elevada reputação que a diplomacia brasileira conquistou no mundo todo. Nós temos diplomatas muito melhores que poderiam estar no exercício desse cargo. Mas tivemos, inclusive, não diplomatas exercendo esse cargo tão desqualificados ou ainda mais desqualificados do que a desqualificação que se atribui ao Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo não tem nada a ver com isso. A relação da diplomacia, a interferência da diplomacia, o papel da diplomacia nas relações políticas entre os governos, né? O embaixador da China é um embaixador acreditado junto ao governo brasileiro, não é junto ao poder legislativo brasileiro. Sabe, aí você percebe o surgimento dos factoides. Aí tem um cara lá que está sempre lembrando, tá vendo? Ó, se os filhos do presidente não tivesse criado os problemas que criaram, né, com os chineses, isso aí não estaria acontecendo. Mas está acontecendo o quê? Que na verdade assim não há nada de concreto. O que há é um temor de que a China então agora vai usar isso. Imagina se os chineses fariam uma coisa dessas, né? Vai usar isso para tentar se vingar do povo brasileiro de um comportamento hostil que teve dos filhos do presidente da República. Agora, 8h11 aqui no Jornal Gente. Olha, falar para o nosso ouvinte que daqui a pouco vamos contar histórias. Tava na cara que ia acontecer isso, não é? Tava na cara. Histórias de políticos que estão dando um jeito de furar a fila de vacinação para colocar na frente filho, filha, parente, amigo. Isso está acontecendo e você vai saber conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Para abertura, queria trazer números de duas questões que são diferentes, porém paralelas em relação à Covid-19, não é? Números de vacinação em 10 países. Para a gente ter uma ideia aqui do quanto, de fato, onde o Brasil se coloca nesse momento em termos de aplicação e de detenção de vacina. Essa é uma lista que está sendo atualizada diariamente. Aliás, isso é colocado numa plataforma pública, Nosso Mundo em Data, em Informação. E essa plataforma reúne os dados que são divulgados diariamente pelas entidades públicas dos países que já estão vacinando os seus cidadãos. Então, simplesmente se agrupa o dado que é divulgado por cada país. Estados Unidos, até agora, imunizaram 12 milhões de pessoas. Isso aqui é dado de ontem. China, 10 milhões de pessoas. Reino Unido, 4 milhões e 300 mil. Israel, 2 milhões e 400 mil pessoas. Emirados Árabes, 1 milhão 800 mil pessoas. Depois disso, Itália, Rússia, Alemanha, Espanha e Turquia. Rússia, Alemanha e Itália na casa de 1 milhão, Espanha e Turquia na casa de 700 mil pessoas. O Brasil, se a gente coloca na conta, ainda está pouco. Ainda é pouco, nesses 2, 3 dias de vacinação. Agora, o que a gente tem no mercado é a possibilidade de vacinar pelo menos 3 milhões de pessoas. 6 milhões de doses, 2 doses para cada um, e isso vai ser feito rapidamente. Para a gente ter aqui uma ideia de números. O maior vacinação até agora, Estados Unidos, 12 milhões de pessoas, e a China na sequência. Aliás, a China implementando a partir de hoje fechamento de áreas de Pequim por causa de Covid-19. A China, como a gente já contou lá desde o ano passado, quando detecta o surgimento de uma onda mais forte da Covid, faz ali um lockdown completo. Isso está acontecendo a partir de hoje em algumas regiões de Pequim. Por aí a gente vê que existem países mais adiantados, também mais populosos. O Brasil não aparece nessa lista ainda, mas vai aparecer porque nós já temos essas doses das vacinas aqui. E é claro, essa ansiedade que eu tenho, Pedro, Cláudio, você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a pergunta que se faz é: quando eu vou tomar essa vacina? Será que eu vou tomar? Para quem não está na faixa ali, né, de 60 a mais, será que eu vou tomar? Quem está pergunta quando eu vou tomar? É a pergunta. Ontem eu fui visitar uns amigos, quando a gente vai tomar? Como se eu tivesse a resposta, não é? A gente está todo mundo aqui fazendo conta. É natural que haja essa ansiedade. E essa ansiedade aconteceu também em outros países. No Reino Unido, por exemplo, o Philip Killing contou para a gente mais de uma vez
que o governo estava sendo duramente criticado pelo ritmo da vacinação, que era mais lento do que as pessoas desejariam. O Reino Unido, que foi o primeiro a começar, foi o pontapé inicial da campanha de vacinação no mundo, as pessoas não estavam contentes. A gente é que tem que cobrar celeridade, tem que cobrar um plano de vacinação efetivo, que tem as suas regras claras, mas tem que entender que está todo mundo no mesmo balaio nesse momento. E aí, o segundo... Oi, Cláudio, deixa eu só colocar aqui o segundo número, que é muito interessante. É uma pesquisa do Instituto Paraná, que traz aqui duas perguntas básicas. É muito boa essa pesquisa, né? A primeira pergunta é a seguinte: o senhor, de 0 a 10, daria que nota para o seu comportamento quanto à prevenção da Covid? 7,7, de 0 a 10. Você, daria quanto? Eu vou fazer a pergunta até para o nosso ouvinte. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, daria quanto para o seu comportamento durante a Covid? Na média do Brasil, 7,7% foi o que o Instituto Paraná detectou. Agora, na pergunta número 2, que nota o senhor daria para o comportamento da população brasileira quanto à prevenção à Covid? A média é vermelha, 4,2. Quer dizer, eu acho que os outros estão se comportando mal, mas eu estou fazendo o meu serviço muito bem. Os outros merecem 4,2 de nota e a minha nota é 7,7. É claro que tem uma pegadinha aqui, não é? Porque se todo mundo, de fato, entregasse aquilo que diz entregar, a nota geral, a visibilidade, a que você vê no outro, não seria tão mais baixa como a que você vê em si mesmo. E isso é uma coisa interessante da pandemia. O fato de que as pessoas têm sempre ali o dedo para apontar. Só que comportamento exemplar não existe, não existe. E não é que não existe porque, não é possível. A vida real não permite. E as pessoas, ao longo de quase um ano, foram se dando ali pequenas infrações que elas não consideram infrações. No começo era, olha, eu tô em casa, eu só dou um pulinho na padaria de vez em quando. Aí a padaria deixou de ser vista como uma infração. Fomos para a fase verde em São Paulo. Então, olha, de vez em quando eu só... Veio a minha mãe aqui, veio a minha família, vieram uns amigos, mas janela aberta, todo mundo longe, como se isso garantisse alguma coisa. E a questão é, esse apontar o dedo, a gente não pode cobrar do outro comportamento que nós não conseguimos entregar. Não conseguimos entregar. Quem conseguiu? Que sociedade conseguiu entregar esse comportamento que é colocado ali como uma espécie de santidade? A Europa não conseguiu, a gente vê o que está acontecendo lá agora. Acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais com o pé no chão, viu, Cláudio? Sem dúvida nenhuma, né? Esse levantamento feito em todo o país foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Foram entrevistadas 2.080 pessoas em todo o Brasil, né? Agora mesmo, entre os dias 16 e 19 deste mês, foram 238 municípios pesquisados em todos os estados. E é exatamente isso que você está falando, né? As pessoas... para ter uma média positiva de 7,7 no próprio comportamento, teve muita gente, né, que botou 10 lá, né, 10ão, né, para atingir uma média de 7,7, que é uma média bastante elevada, né? Mas quando solicitado a avaliar o comportamento dos outros, do vizinho, né, enfim, das outras pessoas, de maneira geral, aí a avaliação é muito ruim. Eu acho, pessoalmente, que de um modo geral, o povo brasileiro se comportou muito bem durante todo o período da pandemia, até a campanha eleitoral municipal do ano passado. A irresponsabilidade do Congresso Nacional, da Justiça Eleitoral, de insistir na realização dessa campanha eleitoral municipal em 2020, isso foi determinante para a retomada da contaminação, né? Foi um crime o que fizeram. E aí a população olhou para um lado, olhou para o outro e disse, vem cá, quer dizer que isso aqui pode? Porque nós todos vimos imagens, fotografias de campanhas de comícios, etc., com milhares de pessoas se acotovelando para ouvir os seus, arregimentadas, né, pelos candidatos em campanha de todos os partidos, né? Não houve ali ninguém que tenha deixado de fazer campanha por causa da pandemia, muito pelo contrário, né? A partir dali, e você vê que no caso de São Paulo, por exemplo, durante 3 semanas esconderam os números do crescimento da pandemia.
o número, o primeiro levantamento indicando um crescimento substantivo no número de contágio foi depois no dia seguinte do segundo turno. Foi exatamente para que as pessoas não fossem desestimuladas a ir para a rua. Isso me parece ter sido uma atitude criminosa das autoridades brasileiras e isso foi determinante. Logo em seguida, vieram enfim, festividades de fim de ano. O Natal é a festa da família. Famílias que estavam há muito tempo sem se ver, sem conviver, olharam assim, puxa vida, tivemos campanha eleitoral. Já estão falando ali, já sempre se fala, né, em retomada de torcida nos estádios, o comércio funcionando normalmente. Por que eu não vou ver a minha avó? Por que eu não vou ver meu pai, minha mãe? Aí, festa de família de Natal, festa de família no ano novo. E deu no que deu. Esse crescimento em São Paulo de 77% dos casos é uma coisa apavorante, não é? Absolutamente apavorante, e é decorrente exatamente de todo esse movimento. Eu acho que, de maneira geral, voltando aí à questão da pesquisa, os brasileiros se comportaram muito bem durante a pandemia, mas aí com as demonstrações de irresponsabilidade das nossas autoridades, os brasileiros se sentiram um tanto quanto liberados, digamos, para relaxar nos cuidados para evitar o contágio. Agora, 8h21, Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.